Você está ouvindo a Web Rádio CT. Web Rádio CT. A partir de agora você vai ouvir pela Web Rádio CT o programa Clique Jornal. Dinâmico e inteligente. Clique Jornal. Olá, boa tarde, é o Paulo Silva e a minha colega jornalista Shirley Marciano. Cá estamos direto dos estúdios da Rádio CT, que é mantida pelo SINDCT, para apresentar ao senhor e à senhora o Clique Jornal, idealizada pelo SINDCT, a web rádio dos servidores públicos federais na área de ciência e tecnologia do setor aeroespacial. Possui uma grade de programação que inclui música e informação de diversos sindicatos como forma de ampliar os seus canais de comunicação. O programa de hoje traz o José Donizete, o Zetão. O Zetão, ele é diretor do Sindicato dos Servidores Municipais aqui da cidade de São José dos Campos, onde tem um patrimônio de mais de 10 mil trabalhadores em diversas áreas atuando na cidade de São José dos Campos. E ele, como diretor do Sindicato dos Servidores, vem nos contar aqui como anda, depois da nova administração, a tratativa, tanto com a prefeitura quanto com os demais empregados da prefeitura. Zetão, boa tarde, Zetão. Boa tarde, Paulo Silva. Paulo Silva é chique, porque ele me chamou de José Zetão. José Donizete. Meu nome é Donizete Aparecido de Souza. Ah, Donizete, então, exatamente. Teve o troco já. Então. Na verdade, quem fez ele errar foi eu mesmo, que foi a força do hábito. É Isso. José Aparecido de Souza. Não é José, meu nome não tem José. Como seria? É Donizete Aparecido de Souza. Perdão. Donizete Aparecido. Isso. É que todo José é Donizete, né? Você é Donizete Aparecido dos Santos, mas não, fico feliz com... Não. Todo José é Aparecido. Exatamente. Mas não todo Donizete é José. Exatamente. Todo José é Aparecido. E não é dos Santos, é de Souza. É de Souza. É bem português, então né? Então vou seguir entrar no entendimento aqui. Olha, então, Donizete Aparecido de Souza, o Zetão. O Zetão que já foi da diretoria do sindicato dos bancários também? Ou foi apenas bancário? Não, na verdade eu fui funcionário dos sindicatos bancários nos anos 80. Poxa vida. Minha esposa foi diretora do sindicato. Do sindicato dos bancários? Foi, minha esposa foi. Muito bem. Zetão, nova administração, uma administração de direita, nós saindo aí de uma administração de centro-esquerda, que era do PT, como está o funcionário público municipal? Então, o servidor municipal, ele entra prefeito, sai prefeito, ele tem as suas demandas e continua, junto com os sindicatos, se organizando para melhorar a sua vida, né? Uhum. Tendo melhor qualidade de vida, melhores condições de salário e trabalho. Não existe prefeito bom, né? Prefeito bonzinho. O que existe é o trabalhador organizado para reivindicar os seus direitos. Muito bem. Agora, na nova administração, quantas das reivindicações que o sindicato fazia à prefeitura e não ao prefeito ficaram para esse ano e como é que está sendo essa tratativa? Bem, nós temos uma reivindicação histórica, que é o nosso aumento real de salário. Nós estamos aí há 20 anos, mais de 20 anos, sem aumento real de salário, só tendo a reposição da inflação. Então, essa é uma luta contínua, que agora, discutindo com esse novo governo sobre esse assunto, foi feita uma proposta para os sindicatos de que a gente deveria incluir
na lei de diretriz orçamentária, para ver se o ano que vem a gente consegue, então, ter aumento real de salário. Que já foi votada a lei de diretrizes. Exato, que nós não fomos contemplados nessa porque já passou. Bom, o Sindicato dos Servidores fez greve no governo passado. A greve tem sido um instrumento para chamar a atenção do governo para as reivindicações do trabalhador. Esse instrumento está aceso ainda nessa nova administração em relação à tratativa com as reivindicações, então? Não tenha dúvida que a greve é um instrumento, né, que o trabalhador tem através do seu sindicato quando as negociações não avançam ou tem, por exemplo, uma retirada de direito. Então, os trabalhadores têm essa arma para poder fazer com que os governantes ou o patrão se sensibilize e, portanto, ou avançando em melhores condições ou voltando atrás daquilo que ele tomou de medida que, na verdade, veio a prejudicar o trabalhador. A resposta da Prefeitura aqui de São José dos Campos em relação à pauta de reivindicações para esse ano de 2017 acabou decepcionando os servidores municipais que compareceram lá na Assembleia no último dia 21. A categoria vai aderir à greve geral do dia 30 em protesto àquela devolutiva do governo municipal e contra a reforma do governo federal? Bom, é verdade que as negociações ainda não foram totalmente encerradas, há pontos que a gente vai continuar discutindo, mas é evidente que houve uma decepção quando a administração atual ela não atendeu principalmente nas questões econômicas ou desejo do trabalhador, que é, por exemplo, antecipar o gatilho salarial, voltar a pagar o vale alimentação e refeição nos casos de férias em que o trabalhador fica doente, né? A gente sabe que isso foi retirado no governo passado, mas que atingiu firmemente o trabalhador agora nessa gestão. Então, ele manteve a decisão do outro prefeito. Então, isso incomoda o trabalhador. Agora, é verdade que nós avançamos no seguinte ponto. Algumas coisas que o trabalhador considera importante que já era reivindicação, que é a revisão dos novos planos de carreira. Isso é uma realidade. Existe uma comissão do sindicato, a diretoria do sindicato, junto com uma comissão eleita em Assembleia, que está negociando os novos planos, porque nós reclamamos muito que o plano de carreira novo que a gente fala, ele é muito injusto, não é? E precisa ser revisado. Agora, se não atendeu às reivindicações, pelo menos esse novo governo atendeu o chamamento do sindicato para ser recebido na prefeitura. Isso tem acontecido regularmente, até em relação ao governo passado? Não, isso também é uma verdade. Nós estamos tendo uma atenção maior do governo atual. Nossa, que incrível. O governo anterior era menos atencioso com o sindicato? Menos atencioso. Para que você tenha uma ideia, a gente já teve a oportunidade de conversar com o prefeito por 2 vezes. Em 6 meses? E o outro prefeito que saiu ficou 4 anos e só conversou com o sindicato uma única vez. Então... Fiquei espantada agora, Paulinho. É incrível, né, o salto. Realmente. O tratamento está muito mais respeitoso, atende as ligações. O secretário de Administração e Fazenda atende todas as ligações do sindicato, devolve o retorno de todos os ofícios que a gente pergunta. Conseguimos negociar os dias parados das 2 últimas greves que a gente fez nesse governo. Bacana. É um grande avanço. Sim, isso, né? Porque geralmente os governantes, os prefeitos, eles amedrontam os trabalhadores de uma certa forma que ninguém tem a disposição de parar. Além de perder o dia de trabalho, ele também começa a ficar com medo de sofrer sanções durante a carreira dele. Sim. Então a gente não vê isso da parte desse governo atual
de perseguição aos trabalhadores da prefeitura. É temor ou é seriedade? O atendimento. É um sindicato que se fortaleceu e o novo governo tem temor. Olha, o pessoal não está para brincadeira. Ou é uma nova administração, um novo pensamento com tratativa de sindicatos, de parceiros, de funcionários? Embora seja do mesmo partido que ficou na prefeitura durante 16 anos, eu penso e estou percebendo que a mentalidade mudou. Não é? Porque o governo que antecedeu o PT, que era o governo do seu Eduardo Cury, ele também não considerava o sindicato, não respeitava, né? Não negociava nada. E essa administração ela está mais, vamos dizer assim, flexível e percebeu que você precisa do trabalhador da prefeitura para governar a cidade, não é? Para avançar naquilo que ele pretende de melhoria para a cidade. Necessita do trabalhador da prefeitura. Mas então, será que não é coisa de início de governo? Talvez ele esteja ainda pisando em ovo, tentando reconhecer se vai assim ou vai de outro jeito. Como que era o Cury, por exemplo, no começo? Não, o Cury não tinha conversa. Nossa, então... Não, o Cury era chicote. Eu acredito, Shirley, porque é o seguinte, o governo que ignora o servidor municipal, quando chegar nas eleições, ele leva o troco. Você tem aí, como o Paulinho falou no início do programa, mais de 1.000 trabalhadores com seus familiares, mais amigos. Ele intervém no processo eleitoral. Então, o prefeito que ignora o trabalhador da prefeitura, ele pode fazer tudo direitinho, que ele vai ter sérias complicações. Ou então, se ele fizer tudo direitinho para a cidade e não fizer nada para o trabalhador da prefeitura, ele também vai sofrer. Fora que eles são certos formadores de opinião, né? Porque como eles trabalham na prefeitura, aí eles podem dizer, meu patrão lá, ele é legal, ele não é, ele fez isso, não fez aquilo, porque as pessoas mal conhecem, né, o que acontece na cidade. Então, uma pessoa que está dentro da prefeitura e conhece um pouquinho que seja, ela já vira referência para outra, né? Exatamente. Eu achei 2 pontos importantes desse governo, que foi ele, vamos dizer assim, não aceitou a greve propriamente dita, tanto é que eles entraram com uma liminar contra o sindicato de servidores, contra o sindicato dos transportes, né? Aliás, transporte, não, o sindicato dos condutores. E na greve do dia 28. E também disse para os trabalhadores, vai ter táxi, vai ter Uber, quem chegar atrasado a gente vai abonar. E mesmo assim, quase 4.000 trabalhadores na prefeitura tiveram as suas atividades interrompidas durante as 8 horas, quando não na sua totalidade, meio período e vai. Então, essa consciência do trabalhador, que ele não precisa temer e que tem um sindicato que o representa, que vai para negociar depois da greve, isso é importante, que nós conseguimos negociar. Por exemplo, a greve que houve no dia 15 de março, nós conseguimos negociar o dia parado da seguinte forma: para efeito de abonadas, para efeito de aposentadoria, ou então para efeito de avaliação do plano de carreira, ele não teve prejuízo. Ele só teve prejuízo no dia. Ele perdeu o dia e não recebeu. Já no dia 28 agora, além dele ter tido essa vantagem, quem se dispôs a compensar também vai ter o ressarcido no dia 28. Muito bem. Bom. Agora, os servidores municipais aqui de São José dos Campos, eles decidiram aderir à greve geral do dia 30, da sexta-feira, dia 30. A pergunta que vai ficar para o bloco anterior, posterior será essa: o que é que levou a categoria a tomar essa decisão? A gente pode falar sobre isso? Podemos, evidente. Então a gente volta já depois dos nossos institucionais com o Donizete Aparecido de Souza, o Zetão.
ele que é diretor do Sindicato dos Servidores Municipais aqui da cidade de São José dos Campos. O próximo assunto, greve geral do dia 30 em todo o Brasil e o que levou os servidores municipais a aderir a essa greve. Um breve intervalo e a gente volta já. Você está ouvindo pela Web Rádio CT, o programa Clique Jornal. Você está ouvindo a Web Rádio CT. Água é vida. E vida não se desperdiça. Economizar água traz mais benefícios do que você imagina. Por causa da distância cada vez maior de captação, são necessárias grandes obras para garantir o abastecimento das cidades. Isso significa energia, dinheiro e potencial impacto no meio ambiente. Além disso, ao economizar água, você contribui para a redução do volume de esgotos. Entre nessa corrente. Participe. Uma campanha da Câmara dos Deputados e Agência Nacional de Águas. Bullying. Aprenda a identificar para prevenir e erradicar. O cyberbullying, ou bullying virtual, propaga as difamações instantaneamente e o efeito multiplicador do sofrimento das vítimas é muito maior. O cyberbullying extrapola em muito os muros das escolas e expõe a vítima ao escárnio público. Combater o bullying é uma questão de justiça. Uma campanha da Rádio Câmara e do CNJ. Racismo não entra em campo. Futebol é arte da bola que rola no gramado. Roda no ar, na cor da emoção. Pernas brancas, pretas, amarelas, de todas as cores, de todas as torcidas. Cartão vermelho para o racismo. Fim de jogo. Racismo é crime. Denuncie. Uma campanha da Comissão de Esportes da Câmara dos Deputados. Energia elétrica. Fique ligado. Instale antenas ou outros objetos metálicos longe da rede de energia elétrica. Reformas e obras civis, poda de árvores e trabalhos próximos à rede só devem ser realizados por pessoas com conhecimento técnico. Com eletricidade não se brinca. Uma campanha da Abracopel e Câmara dos Deputados. Senhoras e senhores, estamos de volta aqui no Clique Jornal, jornal da Rádio CT, a rádio de ciência e tecnologia do setor aeroespacial. Esse é o jornalístico Clique Jornal que cumpre o seu papel de levar informação, formação, entretenimento, sempre com conteúdo diferenciado do veiculado na mídia secular. E a proposta da direção de comunicação aqui do SINDCT é exatamente essa: divulgar notícias de interesse da sociedade com uma visão crítica a partir do olhar dos entrevistados. O nosso entrevistado de hoje, Donizete Aparecido de Souza, o Zetão. Aliás, Zetão, você tem uma particularidade que esse já é o segundo ou terceiro mandato dentro do Sindicato de Servidores? Terceiro. É o terceiro mandato. Mas terceiro no total, você já participou... E aí eu estive numa diretoria que a gente tinha muitos problemas, e aí houve o racha, e nós montamos uma chapa, e aí sim, passei dessa data, 2009 para cá, eu estou efetivo no sindicato, como diretor liberado. Ou quarto, então? Você tinha participado de uma... Então, eu tenho 4 mandatos. 4 mandatos, sendo então que o primeiro foi muito confuso. Cheguei a não participar mais de nada no sindicato por não concordar com uma série de fatores dentro do sindicato. Muito bem. Então, já o 4º mandato no Sindicato dos Servidores. Dá para enumerar conquistas simples, mas que era humanamente impossíveis? Sim, Paulinho, mas antes você deixou uma pergunta no ar para após o intervalo. Eu quero chegar nessa greve do dia 30 que levou, mas eu queria apenas complementar com 4 mandatos, tem que ter conquistas. Sim. Gostaria de pincelar quais os tipos de conquistas que
que vieram em 4 mandatos. Sim, Paulinho. Então é o seguinte, nesses 4 anos a gente teve assim, aumento no Vale Alimentação, a gente conseguiu barrar banco de horas, a gente conseguiu subsídio para o plano de saúde, a gente conseguiu incorporação do HTC para os professores. Isso é tudo luta histórica. Nós conseguimos os agentes de combate a endemias e os agentes de comunidade de saúde, bolsa de estudo, gatilho salarial, 6 meses para licença maternidade, né? E estamos avançando. Bom, então, 30 horas para enfermagem, uma grande luta, né? Essa Para aí enfermagem foi uma auxiliar. das grandes conquistas. Uma das grandes conquistas, é verdade. Teve muitas conquistas, Paulinho. É que você me perguntando assim, eu posso esquecer alguma. Agora, em relação à Guarda Municipal, que é um servidor municipal, pela primeira vez a Guarda Municipal também fez uma greve da categoria. Exatamente, você me fez lembrar de uma outra conquista que é junto à Guarda, né, que a Guarda fez greve depois de 28 anos por conta de baixos salários, de retaliações, de perseguições. E o que acontece? Não tinha um plano de carreira que fosse eficiente. Hoje, o sindicato está discutindo um novo plano de carreira e os trabalhadores da Guarda estão mais tranquilos, mais satisfeitos. O próprio comando da Guarda hoje é um comando que foi nomeado por esse governo, mas que houve, assim, de certa forma... Entendimento entre os trabalhadores, que ele era a pessoa que podia estar à frente do comando, diferente das outras, entendeu? Então, são várias coisas que aconteceram. Bom, agora a pergunta aqui do bloco anterior para essa é que o servidor municipal, a categoria decidiu aderir à greve geral da sexta-feira em protesto à devolutiva do governo municipal e contra a reforma do governo Temer. Então, eu acho que essa já é a resposta. Esses 2 detalhes é que levou a categoria a tomar essa decisão, ou tem um fato novo? Não, é exatamente isso. Porém, nós temos que lembrar aqui o seguinte. Na questão federal, o Sindicato dos Servidores foi o segundo sindicato aqui da região a começar a promover o debate sobre a reforma das previdências. O primeiro foi aqui, o sindicato do SINDICT, que promoveu um debate lá no ITA, na qual nós estivemos presentes, não é? Foi um debate muito esclarecedor, enriqueceu a plateia, né, de informações. E aí, posteriormente, o Sindicato de Servidores foi o segundo a fazer o debate na Câmara Municipal. Lotamos a Câmara Municipal de trabalhadores da Prefeitura, né, igual do SINDICT, foi de trabalhadores, né, sócios do Sindicato SINDICT. Interessados na E o nosso matéria. também não foi dirigentes sindicais que lotou a Câmara, de partidos políticos, não. Foi o médico, foi o professor, foi o enfermeiro. Servidor. Né? Não, todos eles servidores públicos. Sim, desde a merendeira. Merendeira, desde o mais humilde ao mais graduado, trabalhador da Prefeitura. Inclusive assessores e vereadores e tal, prestigiado. Foi muito importante. Okay. Em segundo lugar, o Sindicato dos Servidores ajudou a fundar o Fórum Institucionalizado, né? Foi o Sindicato de Servidores, então. Interinstitucional. Porque tinha a OAB, tinha Fórum Trabalhista e sindicatos centrais e coisa e tal. Então, o Sindicato de Servidores chegou junto. Depois que nós participamos de todos os atos que houve, tanto em São José como em São Paulo, né, estivemos firmes nesses atos. Viagem a Brasília, fizemos camiseta, coisa e tal. Segundo, isso é uma das razões para dizer que o Sindicato dos Servidores está de cabeça nessa luta contra a reforma da Previdência, contra a reforma trabalhista e aquele projeto que autorizou a terceirização.
Por que isso? Porque se tem algum trabalhador que seria mais prejudicado com essas reformas, é o trabalhador público, né? Tanto ele a nível municipal, como estadual e federal. Então, era nossa obrigação de empunhar essa bandeira e ser contra. Agora, na questão municipal, isso tudo dizendo as razões que chegou dia 30. A nossa Assembleia, por entender que existe uma luta nacional e que também, na questão municipal, entende que o prefeito poderia, sim, melhorar, revisar o piso salarial, melhorar, revisar o Vale Alimentação e Refeição, aumentar o Vale Alimentação e Refeição, aumentar o subsídio para a saúde, ele não fez. Então, isso é um dos motivos também dos trabalhadores aprovarem a greve do dia 30. Bom, essa greve do dia 30, então, entre o combate às reformas e o Fora Temer. O Fora Temer, primeiro nós somos contra as reformas. Se fosse o governo da Dilma que tivesse com essa mesma proposta, nós estaríamos também na rua e combatendo essas reformas, não é? A gente nunca soube que Dilma queria fazer uma reforma desse tipo. A gente ouvia algumas conversas que queria fazer reforma, não uma retaliação dessa que o governo Temer está fazendo. Isso é um desmonte da reforma da Previdência e reforma trabalhista. Tá certo? Então, na questão municipal, os trabalhadores pensam o seguinte: todo governo que entra alega que não tem recursos. Todos. Ninguém faz campanha. Aliás, vocês já acompanharam alguns debates que o Sindicato dos Servidores fez quando tinha eleição. Nenhum deles tinha uma proposta específica para o trabalhador da prefeitura. Não. O trabalhador da prefeitura não é problema, é solução. Aí depois que pega o voto do trabalhador da prefeitura, vira as costas. Isso então, foi no governo do PT. Foi. Mas esse último nem debate teve. Não houve interesse dos candidatos em fazer debate. O governo municipal estava enfraquecido publicamente, apesar de teve avanços. Tivemos aqui Minha Casa Minha Vida, tivemos muita coisa boa aqui em São José dos Campos, mas um detalhe não condizia com o outro. Uma cidade que estava funcionando, mas a imagem do gestor estava enfraquecida. Seria por isso? Paulinho, é o seguinte, você pode fazer 9 coisas boas para a cidade, mas às vezes uma ruim acaba escondendo as 9 ações boas. Bem então, analisado. Um agente público, ele tem que andar... Não tinha simpatia. Vou falar assim, andar corretinho, não é andar na linha, porque o trem pega. Agora, ô Zetão, dia 30, então, uma das questões, então, é a rejeição às mudanças da CLT e também na Previdência. Você acredita que isso atrai mais a sociedade do que a defesa das diretas já? Não, Paulinho, eu acho que o povo brasileiro ele não está preocupado com a eleição, ele é contra a corrupção. Ele sabe que o ano que vem haverá as eleições, né? E também o povo está meio que congelado, né? Ele não sabe o que está acontecendo. Ele foi para a rua para tirar uma presidenta que supostamente fez pedaladas e usou dinheiro da onde não podia, e colocaram um que agora o povo descobriu que o cara é corrupto, que é pior. Pior do que a Dilma, pior do que o Collor, pior do que todos. Então o povo está se sentindo otário, enganado, né? E você sabe que teve muitas entidades, muitos empresários que bancou todo esse golpe que teve no Brasil. Uma delas foi a Fiesp, né? E tá aí o presidente da Fiesp, o diretor, não sei, ele também está envolvido, tem dinheiro com ele também, das empresas que corrompem o governo. Então, mas o Paulo Scaff, ele declarou que não cabe a ele julgar se o presidente deve sair ou não. Agora ele está dizendo isso, né? Pois é, agora não, mas no caso da Dilma ele entrou de cabeça para tirar a Dilma, né? Então foi isso. Foi um atraso para o Brasil.
Eu lembro que a Dilma saiu com 11 milhões de desempregados e hoje está em quase 15 milhões, né? Então, e eles ficam dizendo que as coisas estão melhorando, que estão no caminho certo, que tem que fazer essas reformas. Quer dizer, eles querem fazer umas reformas para mexer no dinheiro do trabalhador, né? No suor do trabalhador. Privilegiar empresário. Privilegiar empresário, banqueiro, né? Que também é empresário. Agora, uma pergunta para a gente jogar, para você que é diretor sindical, para o próximo bloco. No dia em que aqueles milhões de trabalhadores no Brasil inteiro parou o país contra essas reformas da Previdência, contra a reforma trabalhista, o jornalismo brasileiro não falou nada, não tocou em greve, a grande imprensa não falou nada. E agora, hoje, 5h30 da manhã, eu estava indo para uma outra estação de rádio com o Eduardo e a gente comentava sobre isso. De novo, não se fala sobre essa greve geral. A gente pode encontrar o norte dessa situação? É muito medo de uma greve geral ou é um atrelamento direto governo e mídia? A gente fala sobre isso? Falamos. No próximo bloco, com o Donizete Aparecido de Souza, o nosso querido Zetão, aqui no Clique Jornal. A gente volta já. Você está ouvindo a Web Rádio CT. Web Rádio CT. Meu chefe é um carrasco, minha mulher me deixa louco. É só por isso que eu bebo. Cai na real, cara. Já pensou que o problema pode estar com você? E que o seu comportamento desperta o pior nas pessoas? Acesse www.alcoolicosanonimos.org.br e procure ajuda de quem já passou pelo que você está vivendo. Se você quer beber, o problema é seu. Se você quer parar, o problema é nosso. Uma campanha da Câmara dos Deputados e do AA. Pedofilia não é brincadeira, é crime. O pedófilo costuma ser uma pessoa acima de qualquer suspeita, o que facilita sua atuação. Existem casos em que o encontro pessoal pode terminar em violência física ou sexual. Diante do computador, todo cuidado é pouco. Fique atento. Internet segura é mais que um jogo, é a sua vida. Uma campanha da Polícia Federal e Câmara dos Deputados. Energia elétrica. Fique ligado. Algumas medidas simples podem prevenir acidentes elétricos. Evite o uso de benjamins ou T's. Eles causam sobrecarga. Prefira sempre instalar mais tomadas. Instale também o fio terra e interruptor diferencial residual DR. Eles protegem sua família contra choques elétricos. Com eletricidade não se brinca. Uma campanha da Abracopel e Câmara dos Deputados. Seja bem-vindo. Seja bem-vindo. Você está ouvindo a Web Rádio do Sindicato Nacional dos Servidores Públicos Federais na área de Ciência e Tecnologia do setor aeroespacial. Web Rádio CT. Web Rádio CT. Web Rádio CT. Senhores, estamos de volta aqui no Clique Jornal, o jornal da Rádio CT, a rádio de ciência e tecnologia do setor aeroespacial. Tem até um boletim aí, uma rapidinha, estava aí do lado, uma rapidinha, exatamente aqui, para passar para o senhor e para a senhora. A greve geral do dia 30, dia de luta, concentração dos servidores do DCTA, INPE e o CEMADEM na Praça Eduardo Gomes, em frente à portaria principal do DCTA, a partir das 8h30 da noite. Esse é o recado do SINDCT, o Sindicato Nacional dos Servidores Públicos Federais. Todos à luta e não fiquem parados. E esse edital de convocação diz que o SINDCT inscrito e tal, estabelecido, mostrando que aqui de São Paulo, com base territorial em todo o território nacional, através do seu presidente, vem em forma do estatuto convocar também eleições para a comissão do sistema diretivo do sindicato. Então, tá aí duas notícias importantes para você. Zetão,
a pergunta que ficou do bloco anterior para esse é em relação à última greve, no dia em que milhões de trabalhadores pararam o país contra as reformas da Previdência, contra a reforma trabalhista. O jornalismo, a mídia, não falou em greve geral. É um atrelamento da mídia com o governo? Eu acredito que é o atrelamento da mídia com o sistema, né? É difícil você ter... Você tem até os profissionais da imprensa, eles são comprometidos com a verdade, com divulgar o que é real. Porém, os donos dos grandes jornais, né, das emissoras de TV, eles são comprometidos porque têm um interesse no dinheiro dos empresários, dos banqueiros, no dia a dia, para sustentar o projeto, né? E o que eles fazem? Primeiro, vai acontecer essa greve do dia 30, ela pode ser igual ou maior que foi no dia 28 de abril, e ninguém fala, não é? Agora, eles vão ficar lá, eles ficam próximos. Se alguém cometer um erro de depredar algum patrimônio público, aí eles aparecem. Aí filma e chama lá, tá vendo, Evandro? Está destruindo aquilo que é seu. Patrimônio público é seu, foi pago, construído com o seu dinheiro. Então, fica essa coisa distorcida. Ainda bem que hoje nós temos as mídias, as comunicações sociais, né, onde o trabalhador que está num ato lá em Curitiba, ele transmite para São José instantaneamente para o mundo, não é? Então hoje a gente... a mídia ninja, né? Ninja, então. Agora, você então pode entender que a imprensa comercial de servidão em sintonia com o governo federal? Porque você acha que deixou de ser imprensa e passou a ser imprensa comercial? Exato. Pagou, levou. Porque sempre foi assim, né, Paulinho? O Assis Chateaubriand mesmo tem uma frase sobre isso, lembra? Dinheiro, propaganda é dinheiro e notícia é perfumaria. Então, sempre foi. Posicionamento do Assis Chateaubriand, que Deus o tenha. Agora, o posicionamento naquela greve do dia 28, por exemplo, o posicionamento do governo, que foi aquela nota do presidente, né, com o antigo ministro, o Osmar Serralho, né, estava no mesmo tom das empresas de comunicação. Eles não falavam em greve geral, falava assim, dia de protesto. Exatamente, dia de protesto, né? Você teve lá quase 200 mil pessoas, né? Não tem como você esconder 200 mil pessoas, né? Mas não falava em greve geral. Eles não mostram, eles mostraram alguns moleques lá quebrando vidro, mas o povão com criança, pessoas idosas, com bandeirinha de todos os estados. A grávida, né? A grávida estava lá também. Mulher grávida. Mas não mostraram. Isso eles não mostraram. E aqui em São José dos Campos, Paulinho, nós temos aí a grande vanguarda, que ela para mim mostra só folclore, né? Pô, a Johnson não trabalhou ninguém. A Embraer não trabalhou ninguém. A GM não trabalhou ninguém. A prefeitura, 4 mil trabalhadores deixaram de cumprir sua jornada. Os bancos não funcionaram, os agentes, os vigilantes de guarda não trabalharam. O comércio parado, ninguém vendeu nada naquele dia. Eles não mostraram. Agora, nesse caso, essa é a terceira paralisação dos servidores este ano. E a adesão ela vem sendo alta, a categoria ela está mais participativa? Você está dizendo a minha categoria? Isso, dos servidores municipais? Não. Essa é a terceira. É a terceira, e essa do dia 28 foi a maior que nós já tivemos em São José dos Campos. E foi a maior greve que já teve no Brasil também, segundo os dirigentes sindicais que já participaram de todos os movimentos, né, todas as greves nesse país, afirmaram isso. Agora, e quais são as orientações
para os servidores, para os trabalhadores, ou até para a população, para essa greve do dia 30? Então, para os trabalhadores da prefeitura, nós pedimos àqueles que trabalham nos serviços essenciais que permaneçam nos seus locais de trabalho. Tem aquele que sai às 6 horas da manhã, então esse pode participar do movimento, não é? Para que a população também não seja prejudicada com uma questão de saúde de uma pessoa e tal, então a gente faz esse esclarecimento. O restante dos trabalhadores da prefeitura tem que vir para a Porta do Paço às 8 horas da manhã, onde nós vamos nos concentrar na Porta do Paço e depois dali nós iremos para o centro da cidade juntar com os outros trabalhadores de outras categorias. Então, essa mensagem para que todos os trabalhadores da prefeitura não tenham medo de lutar por aquilo que você acredita, por aquilo que é direito. A greve é um direito do trabalhador, é constitucional. Não tenha medo. Assim como a gente pede, sindicalize também, não tenha medo de ser sócio do sindicato, porque quando você sindicaliza, você deixa o sindicato cada vez mais forte. Agora, Zetão, você falou aí que a orientação, então, é essa, todo mundo, 8 horas da manhã na frente do Paço Municipal. Agora, os serviços públicos essenciais, como as UPAs, a Defesa Civil, vão também entrar em greve? Como vai ser essa parcela do funcionalismo público e dos equipamentos municipais? Não, exatamente. Os serviços essenciais a gente pede para que permaneçam, não vão aderir à greve. Não é? Para depois não sofrer sanções por conta de alguém perder a vida na cidade e alegar que foi o trabalhador A ou B. Então, nesse caso, a gente não cobra, ninguém vai agredir, ninguém... Até porque, Paulinho, essa greve é uma greve consciente, que está prejudicando todos os trabalhadores, toda a categoria. Então ninguém tem a necessidade de segurar ninguém para não ir trabalhar. Essa greve geral, ela terá impacto na votação da reforma da Previdência? Sim, a do dia 28 já teve impacto, tanto é que depois lá na Comissão de Justiça lá da Reforma Trabalhista, teve 10 votos a 9 contra, não é? E é isso. Eu acho que pode ser que a mídia ela não dê ênfase, ela não mostre a realidade de uma paralisação dessa, de uma insatisfação do Brasil, né? Porém, eles ficam sabendo, sim, Paulinho, porque através das redes sociais eles vão ficar sabendo que a sua cidade parou, que o seu estado parou, que o povo está na rua, sim. Agora, em se tratando do Olerite, o sindicato conseguiu negociar a justificativa das greves anteriores, e essa como vai ser? Então, em primeiro lugar, Paulinho, o trabalhador ele sabe que quando ele entra numa greve, ele entra para conquistar, não é? E a conquista, às vezes, não é só por melhor remuneração que ele sai satisfeito. Ele sai satisfeito por mostrar, quando ele chegar na casa dele, que ele tem dignidade, que ele foi lutar pelos filhos dele, né? Não tem medo de procurar os seus direitos. Então, é verdade que desconta o dia de trabalho, porém, quando o trabalhador está junto com o sindicato está forte. E aí ele consegue, junto ao patrão, negociar o dia parado, e nós, com certeza, iremos fazer isso novamente. Por isso que a gente pede para todo trabalhador da prefeitura aderir à greve agora no dia 30. Você acredita que essa é uma greve para se construir um novo Brasil? Espera-se uma paralisação, mesmo sem a adesão da mídia em relação ao anúncio da greve? Ela vai construir? Paulinho, é o seguinte, eu acredito que a finalidade da greve é justamente isso, que a gente passa limpo nesse Brasil que está,
Não é possível você eleger uma pessoa para administrar coisa pública e ela administrar em seu próprio interesse, não é? Enfiando o dinheiro público no bolso e deixando aí com falta de remédio nos hospitais, nas farmácias, falta de vaga nas escolas, né? Com o dinheiro da corrupção dava para ajudar muito a população, né? Construindo escola, construindo hospitais. Então, quando você elege um ente público, um agente público, é para isso, para ele administrar bem o seu dinheiro, né? E se ele faz diferente, ele tem que cair fora, né? E a gente vai sempre buscar um governante melhor do que aquele que saiu. É assim que você tem o poder do voto. Mas nesse caso, do atual presidente, ele foi constatado que ele está pondo dinheiro no bolso, que ele está roubando, que ele é o chefe da quadrilha. Então ele tem que sair logo, porque senão piora mais as coisas. Uma pergunta para o próximo bloco, o último de hoje. A conversa está tão boa que eu gostaria de falar sobre política também. Até porque parte do PT, do Partido dos Trabalhadores, prefere o presidente enfraquecido no poder. Você vê também desse jeito, que você está na parte que prefere ver o presidente enfraquecido, mas você fala daqui a pouquinho, no próximo e último bloco aqui do Clique Jornal, com você, Donizete Aparecido de Souza, o Zetão, aqui no Clique Jornal. Um instante só e a gente volta já. Você está ouvindo pela Web Rádio CT, o programa Clique Jornal. Fique bem informado com a Web Rádio CT. Água é vida. E vida não se desperdiça. Você sabia que a maior parte do gasto de água residencial acontece no banheiro? O vaso sanitário e o chuveiro costumam consumir juntos mais da metade de toda a água gasta em uma residência. Por isso, fique atento. Ao construir ou reformar, dê preferência a equipamentos de baixo consumo. O retorno desse investimento virá em poucos meses na sua conta de água. Entre nessa corrente. Uma campanha da Câmara dos Deputados e Agência Nacional de Águas. Energia elétrica. Fique ligado. Somente pessoas com conhecimento técnico devem executar trabalhos em instalações elétricas. E atenção, quando houver tempestade com descargas atmosféricas, os raios, desligue os aparelhos das tomadas e evite atender ao telefone. Com eletricidade não se brinca. Uma campanha da Abracopel e Câmara dos Deputados. Pedofilia não é brincadeira, é crime. Pelos sites de bate-papo ou e-mails podem chegar mensagens e apelos para que crianças e adolescentes participem de jogos online, assim como convites marcando encontros secretos. Essas mensagens podem esconder intenções de abuso e exploração sexual infanto-juvenil. Fique atento. Internet segura é mais que um jogo, é a sua vida. Uma campanha da Polícia Federal e Câmara dos Deputados. Muito bem, estamos de volta aqui no Clique Jornal, Jornal da Rádio CT. Lembrando que a web rádio do CT foi idealizada pelos servidores públicos federais na área de ciência e tecnologia, pela sua diretoria, a Diretoria de Comunicação, e possui uma grade de programação que inclui música e informação de diversos sindicatos como uma forma de ampliar os seus canais de comunicação com o setor e com a sociedade também. Bem, nós já falamos aqui com o Donizete Aparecido de Souza, Shirley, que a rejeição às mudanças da CLT e a rejeição nas mudanças da Previdência, ela atrai mais a sociedade do que a defesa das diretas já. Mas o PT, parte do PT, prefere o presidente enfraquecido no poder.
Você pensa igual parte do PT, ô Zetão? Não, eu não penso igual ao PT, mas eu penso que o PT não está tentando, apostando em enfraquecimento. O governo já está enfraquecido. E é evidente que todos os partidos vão tirar proveito político disso, porque o país é governado por partido político. E se o governo é fraco, ilegítimo, não foi eleito pelo povo, é isso que dá, não tem como. Vai ter que mudar. Quem vai ser o candidato, quem vai ser o novo presidente, o próximo deputado, o governo, não sei. As pessoas vão se candidatar. E eu espero que os eleitos sejam pessoas de bem. Bom, então... O Temer tem menos de 10% de aprovação, né? 7? Eu sei que são menos de 10, né? 7%. Então, quer dizer, ele já está enfraquecido, né? Não está enfraquecido. Ele está no cesto de lixo, está na lama. Isso. Não tem mais capacidade, não tem moral para governar esse país nem um minuto. Pelo apontamento de pesquisa, menos de 10% chega ali a 7%. É a maior rejeição de um mandatário aqui no Brasil. Mas, na outra ponta, ele é maioria no Congresso. Mas o Congresso não é a voz das ruas? Como equacionar esse pensamento da população e do Congresso? Mas o Congresso é a voz das ruas naquele momento. Quem elegeu esses deputados que estão lá e estão envolvidos em corrupção e está dando sustentação para esse governo, com certeza vão ser rejeitados nas próximas eleições. Agora, vocês viram o depoimento do presidente ontem? Ele praticamente disse que o procurador da República também faz parte da quadrilha. É isso que ele quis dizer. Exatamente. Né? E agora é ele que vai ter que provar que o Procurador-Geral da República está saindo agora, também faz parte da quadrilha. Ele disse que ele deixou no ar como se o ex-assessor lá, o ex-procurador, pegou dinheiro e dividiu com o atual procurador. Então, para onde nós vamos? O último ele disse que Deus que colocou ele lá, né? Deus que colocou. Mas disse que agora a gente já sabe o nome de Deus, né? É Eduardo, né? Eduardo Cunha, que foi o Eduardo Cunha que colocou. Cunha. Então, pelo menos, a gente já sabe o nome de Deus. Não, foi Eduardo Cunha, Eduardo Cury, todos eles colocaram ele. Mas foi exatamente ele como presidente. Quando tirou a presidenta, entrou o Temer. O último Datafolha aumentou um grande temor aí diante do fracasso absoluto, né, do atual governo, das evidências de corrupção, mostrou aí que está muito difícil. O presidente Lula, me perdoe, o ex-presidente Lula, ele está com 30% de aprovação da população, enquanto o atual presidente tem 7% apenas, né, tem 93% de rejeição. O Lula tem 30% de aprovação, de preferência do eleitorado. Como é que você vê a construção da eleição do ano que vem? Não, Paulinho, em primeiro lugar, eu não sei como é que é feita essa pesquisa, se é estimulada, não é, se é espontânea, né? Mas... Essa foi estimulada, essa que tinha aparece um nome. o Lula. Agora, o Temer, ele nem aparece na pesquisa mesmo. Eles então, estimulada tem o nome da pessoa? Tem o nome da pessoa. E o Aécio? Não, o Aécio eles não colocaram. Não colocaram. Sacanagem. Colocaram o Bolsonaro, colocaram a Marina. Que Bolsonaro, brincadeira. E o Lula também. E o Lula... Então, o Lula, ele está na frente porque realmente foi o presidente que transformou o país, né, da noite para o dia, né? Da noite para o dia, modo de dizer, não é? Claro, se você for comparar com 100 anos do Brasil, o que ele fez foi mais do que nos 100 anos dos outros governantes. Então, a população reconhece isso, né? Apesar de que houve também muitas mazelas, né, de pessoas do governo, ele continua sendo preterido, né, ou preferido, né, da população, não tenho dúvida. Agora, a pesquisa do Datafolha mostra o seguinte: Lula tem 30%,
Bolsonaro 16, Marina 15, o detalhe é que do Datafolha é que mostra que o Lula ele lidera em todos os cenários. Como entender a atual situação política dessa, com a enxovalhada de denúncias e de palavras negativas na mídia contra o presidente Lula, e ele desponta? Que povo é esse e quem somos nós? Paulinho, porque o povo brasileiro conhece a história do Lula e sabe o que ele fez muita coisa boa. O povo reelegeu o Lula quando na época do mensalão, lembra? Uhum. Foi mesmo, depois das denúncias. O mensalão, que já desceu, foi considerado o pai do mensalão, e o Lula se candidatou e ganhou, fez um mandato bom novamente e reelegeu a sucessora, né? Que foi a presidenta Dilma. Agora, voltando para São José dos Campos, o preparativo para a greve do dia 30, Zetão, você falou no começo, gostaria da sua reavaliação sobre essa pergunta, porque havia muita expectativa dos servidores com a troca do governo municipal. Qual a avaliação do sindicato em relação ao governo Felício, das ações do funcionalismo após os 6 primeiros meses de mandato? Bom, Paulinho, com relação à melhoria nas questões econômicas, aquilo que é o sonho do trabalhador, né, ter aquele aumento real para poder comprar um bem, uma casinha, um carro, ele se sente frustrado, tá? Porém, o que nós esperamos de qualquer governante, no mínimo, é que ele tenha respeito pelos trabalhadores. Porque o trabalhador, ele é um eleitor, ele paga os impostos e trabalha na prefeitura. Então, ele precisa ser respeitado. Quando você começa uma gestão respeitando os trabalhadores, né, e também o seu representante, que é o sindicato, as coisas parecem que estão diferentes. E é nisso que nós estamos apostando. Mostrou-se os números para nós, né? O rombo que encontraram a prefeitura. A gente entende muito dessa coisa de rombo, porque quando eu assumi o sindicato também tinha rombo lá e a gente demorou para pagar as dívidas. Agora, tem que reconhecer também que teve rombo, ou teve despesa deixada pelo outro governo, porque fizeram muita obra também o governo que saiu. Não é? Muitas creches, muitas escolas, muitas BS, UPA. Então deixou sim a cidade endividada. Se o governo que saiu tivesse na prefeitura agora, talvez a situação do servidor estaria pior ainda. Porque se já não conversava com o sindicato quando teve a vaca gorda, imagine agora na vaca magra. Então, né, as nossas condições de negociação talvez seriam piores, porque aí vai ficar aí 4 anos pagando dívida, né? Esse, pelo menos, está dizendo o seguinte, que até o final do ano, quase chegando no final do ano, que eles vão estar equacionados com as dívidas, e aí começa a trabalhar com obras, com coisa e tal. Nós estamos de olho para que o governo atual, assim como o outro que saiu, não fique pegando o dinheiro do servidor que está lá no Instituto da Previdência. Não mexa, né, naquilo que a gente depositou, que é para garantir pensões, aposentadorias, mas não mexa o nosso dinheiro. Agora, aliás, tem que pagar, né? A prefeitura está nos devendo e nós estamos cobrando isso. Agora, falando do governo atual, vocês tiveram reunião lá, pauta de reivindicações. Agora, dos quase 50 itens discutidos na reunião do sindicato, é verdade que o governo Felício disse não para quase todas as reivindicações e quais foram as justificativas do governo para a total negativa das reivindicações? Então, tudo que envolveu o orçamento nas reivindicações, ou a alegação é de que não tem dinheiro, ou você está
analisando, fazendo estudo para ver a possibilidade. Né? O que está avançando, chegou a avançar, foram as cláusulas sociais, como, por exemplo, uma reivindicação histórica do sindicato de ter no Procede, que é o órgão que julga, né, que investiga algum problema que o servidor tenha causado, nós vamos ter um indicado do sindicato lá dentro, para que o Procede seja mais humano com o trabalhador, principalmente para aqueles servidores que têm problema dependente, problema familiar, precisa falta de trabalho, saúde, coisa e tal. Então isso é um avanço para nós. Nós vamos ter um outro indicado pelo sindicato na comissão de avaliação dos novos planos de carreira. Está entendendo? Então é o sindicato participando mais ativamente. Muito bem. Zetão, boa greve, boa luta e que o final de tudo isso se equacione o melhor, não só para o servidor municipal, mas para todo o povo brasileiro. Muito obrigado pela sua presença, pela sua entrevista aqui na Rádio CT. Ok, eu que agradeço e conclamar todos os trabalhadores, não só da Prefeitura, como do INPE, do CTA, aderir à greve do dia 30, porque quem mais será prejudicado nessas reformas são os servidores, trabalhadores no serviço público. Obrigado a todos. Muito obrigado. Bem, amigos, por aqui a gente vai colocando um ponto final em mais um Clique Jornal. A apresentação foi aqui do Paulo Silva, trilha sonora modulada pelo Eduardo Aparecido. A editora de argumentos é a nossa colega jornalista Shirley Marciano, o diretor de comunicação, o engenheiro Gino Genaro, e a presidência do também engenheiro Ivanil Elisiário. Grato a todos pelo clique, companhia, audiência, amizade e até lá. Tchau. Você ouviu pela Web Rádio CT Clique Jornal. Clique Jornal.